Bem, vamos orar para a gente começar. São 7h36. Daqui a pouco, quem chegar vai pegar o estudo na metade. Esse aqui? Hoje? A luz estava acesa. Ah, eu ganhei a folheta. Vamos orar. Eu falei, espera aí, Flávio. Eu sou pobre também. Falei, espera aí, pessoal. Olha, vem ver, estava lá embaixo. Não entendi, não, folheto. Bem, vamos orar para a gente começar. Mas não sei se eu pego hoje uma vez ou então. Amém? Entra aqui amanhã para pegar o que podia dar aos filhos, fazer a instalação de cima. 230. Senhor Deus, Pai, nesse momento, Senhor, estamos diante da Tua presença. Pai, queremos primeiramente te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, que possamos, ó Deus, ó Senhor, aprender essa noite a Tua palavra. Sim, Senhor, seja conosco nesse estudo dessa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Fala, Jéssica, tua igreja. Pai, toma o teu povo que aqui está, Senhor, tuas servas, também aqueles que ainda hão de chegar, Senhor, e aqueles que por algum motivo não poderão estar aqui. Toma cada um nas tuas mãos, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 210. 210, a harpa cristã. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Eu, Senhor, eu te quero ouvir. Eu falar é tu restaura. E mais sábio me faz o poder. Ó bendito teu nome eterno. E tu falas a quem escutar, de saúde e repouso, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que teu servo faz palavras de vida e de dor. Pelas tuas belezas de amor, ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso eterno. De alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras de todo vigor, pois tu é o eterno com teus feitos ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso eterno, de alegria e paz eternal. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor venha falar conosco todos os dias. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 4. Carta que escreve o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Capítulo de número 4. Fala da justificação pela fé.
diz assim o texto: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão da graça, mas segundo a dívida. Vamos agora também para o capítulo 14, também de Romanos. Capítulo 14 da mesma carta. Isso. E o versículo 4. Capítulo 14, versículo 4. Pois se esqueçam da 14, 14, 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Senhor Deus, nós lemos 2 textos da tua palavra. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que tu venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender na tua palavra, Senhor, na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós lemos 2 textos da Bíblia na mesma carta, o capítulo 4 e o capítulo de número 14. O capítulo 4 fala da justificação pela fé. O capítulo 14 fala sobre aqueles que são fracos na fé. Então, são 2 coisas que são muito interessantes, porque quem nos dá força para nós nos mantermos de pé é o próprio Deus. Então, a grande pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: será que nós acreditamos que Deus pode nos manter em pé todos os dias? Será que nós cremos verdadeiramente que existe um Deus que nos dá força, que nós não temos capacidade natural de contemplá-lo, porque ninguém tem capacidade de ver Deus. Nós cremos em Deus por intermédio da fé. Você está aqui porque você tem fé que existe um Deus. Porque se você não tivesse fé que Deus existisse, talvez você não estaria aqui nessa noite. Se você veio porque você crê que existe Deus. Então o Senhor, ele vai mostrar que Abraão, ele foi justificado por intermédio da fé. E nós, cristãos, também somos justificados pela fé. Bem, vamos ler
o livro do profeta Isaías, capítulo 40. Isaías 40, vamos ler o versículo 28. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Insondável, é insondável o seu entendimento. Versículo 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Veja só, é Deus que nos dá força. É Ele que tira toda a nossa fadiga. Às vezes nós ficamos fadigados. Às vezes nós ficamos tristes, cansados. Mas Deus é Ele que nos sustenta. Então, Isaías, o profeta Isaías, ele está falando dessa autoridade, desse poder que cabe unicamente a Deus, o Criador, que é de nos sustentar em pé. E isso é por intermédio da fé. É porque nós cremos que Deus, Ele é quem nos sustenta. Então Deus, Ele quer que nós possamos saber que quando as forças estiver faltando, quando acharmos que não vamos chegar ao nosso objetivo, quem vai nos dar força é Deus. Se você está esse tempo todo vindo para a casa do Senhor, é porque Deus tem te sustentado e te dado força. Porque quantas pessoas já não pararam no meio do caminho? Muita gente já parou. Muita gente já desistiu. De vez em quando você encontra pessoas na rua que já foram cristãs, que já foram até batizadas com o Espírito Santo, que já foram até, conforme disse aqui, levitas na casa de Deus, que abandonaram a fé, porque deixaram de crer em Deus. Muitas das vezes o que acontece? Uma pessoa ela desanima na fé porque ela deixa de crer no Criador. Ela deixa de crer em Deus. E tem muita gente, nós estamos vivendo um tempo na vida em que tem se pregado muito ao contrário do que a Bíblia diz. Tem pessoas que, em vez de incentivar a fé da pessoa, está incentivando ela a deixar de crer. Tem muita gente que já nem crê mais que Jesus vai voltar. Tem muita gente que até está dentro da igreja, mas não acredita que Jesus vai voltar. Quando o pastor fala, Jesus vai voltar, ele fala, liga para isso não, que isso aí já está sendo contado desde a época da minha avó, da minha bisavó, desde os meus antepassados, já fala que Jesus vai voltar, mas Jesus nunca voltou. Então eles estão tirando o quê? A fé das pessoas.
pessoas que estão incentivando as pessoas a largarem a igreja. Tem pregadores incentivando as pessoas a largarem a igreja. Fala assim, você não precisa de fazer parte da igreja. Você pode servir a Deus na sua casa, porque não é a igreja que salva. E é verdade, a igreja não salva ninguém. Mas para você ser salvo, você precisa fazer parte do corpo. E só quem faz parte da igreja faz parte do corpo de Cristo. Só quem participa da comunhão faz parte do corpo de Cristo. Quem não está em comunhão não faz parte. Ninguém é igreja sozinho. Eu vejo pessoas erradamente dizendo, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja. E aí eu pergunto para vocês, será que é verdade que você é a igreja? Será que isso é um pensamento correto? Você é a igreja sozinho? Não. Nós somos. A igreja é a igreja quando ela se reúne em ato de comunhão. Por isso que nós, hoje em dia quase a gente nem chama mais os irmãos de irmãos. É mais pelo nome. A gente chama Rosilda, missionária, pastora, mas na realidade o certo que nós estamos aqui, nós somos irmãos em Cristo. Então, seria bem bom se chegasse para alguém e falasse assim, meu irmão, pastor Mário, ou minha irmã, missionária Rosilda, porque nós vivemos o papel de irmãos porque somos filhos de Deus por adoção. Nós não somos irmãos de sangue, de biologia, mas somos irmãos na fé. Irmãos que cremos que vamos ser uma única família. E a igreja, ela é uma família. Só que hoje a característica de igreja tem ficado muito diferente. A igreja ela virou uma instituição individualista. Hoje é individual. Ninguém mais se une. Eu lembro que antigamente era normal, toda semana nós estávamos na casa de um irmão fazendo um culto. Não era culto de ação de graça, não, era culto mesmo. Porque não tinha só o culto da igreja, a gente chegava assim, tal dia o culto vai ser na casa do fulano de tal o culto vai ser na casa do outro irmão. Cada irmão ia abrir a porta da sua casa para a gente fazer um culto a Deus. Hoje a gente não faz mais isso. Hoje os irmãos nem convidam mais você para ir em sua casa. Por quê? Porque o conceito de fé está deturpado. O povo está deturpando o conceito da fé. Então isso aqui a gente precisa entender. Vamos ver. Segundo livro do Samuel, profeta Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel 22? Isso, segundo Samuel 22, versículo 33. 33. Diz assim: Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, como nós hoje estamos falando sobre o Deus que nos sustenta e que nos dá força, veja que o texto está dizendo:
que Deus é a minha fortaleza. Ele é aquele que nos fortalece. Você lembra? Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força para que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Então a primeira coisa que nós precisamos analisar e pensar é que nós devemos lembrar de que Deus, Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Então, se a gente fazer uma pergunta nessa noite para você, você vai responder, você lembra de alguma coisa que Deus fez por você? De alguma bênção? Porque a gente recebe bênção todo dia, só que a gente não vê. Tem bênçãos que são vistas, mas tem bênçãos que nós não vemos. Então, existe muita gente que está se rebelando contra a palavra de Deus. Eles se rebelam contra o próprio Deus. Hoje, dentro da igreja, o que está se faltando muito é temor, reverência. A igreja já não tem mais temor e não tem mais reverência. Porque quando nós entrávamos antigamente na igreja para cultuar, a gente entrava para cultuar. Hoje a gente entra, fica desapercebido, não presta atenção em nada que está sendo feito na igreja. Se perguntar qual foi a leitura que foi lida no começo do culto, a leitura devocional, não lembro, não sei, porque não estava ali para prestar atenção na leitura bíblica. Então nós, como cristãos, nós devemos estar sempre prestando atenção em cada detalhe do culto. Na palavra, nos louvores que são cantados. Porque assim como a palavra, os louvores também trazem mensagem. Trazem mensagem. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus, mas tem louvores que trazem mensagens que precisamos aprender. Provérbios 3. Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 6. 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor. Isso. Confiai no Senhor de todo o teu coração. Não estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos, ele endireitará tuas veredas. Olha só. A maioria de nós cristãos hoje achamos que nós podemos nos santificar por nós mesmos. E aí eu deixo essa pergunta para a igreja. Você pode santificar a si mesmo? Se não tiver
a orientação do Espírito Santo, não é santidade, é fanatismo. O que é fanatismo? É você querer ser aquilo que na realidade ainda você não chegou a ser. Existe muita gente fanática no meio cristão. Eu lembro que quando eu comecei no Evangelho ainda novo, tinha aquela doutrina de que você só podia, o homem só podia andar de camisa de manga comprida na rua. Podia estar o calor de 40 graus, tinha que andar de camisa de manga comprida, porque falava que isso era santidade. Ah, não, roupa de manga comprida é santidade, você tem que andar todo de manga comprida. Depois a gente vai aprendendo que não é bem assim o negócio. A santidade não é o que você mostra no seu externo. A santidade é que você conquista no seu interior. A santidade, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Eu descobri que muita gente que não andava de manga comprida é mais santa do que quem anda de manga comprida. Eu vi isso aí. Mais santa. Porque tem um amor pelas coisas de Deus. Quer ver o cara anda de terno, de manga comprida, mas não tem amor pela obra de Deus. Porque você vir só para o culto, não significa que você ama a obra de Deus. Para você amar a obra de Deus, você tem que mergulhar na obra. E a gente, às vezes, não mergulha. A gente só vem para a igreja como uma rotina de que todo culto a gente tem que estar aqui. Mas qual é a obra que nós temos feito? O que nós temos feito por amor à obra? Quantas almas a gente ganhou e discipulou? É uma coisa meio difícil de falar, mas é uma realidade. Porque não é só você fazer apelo, a pessoa levantar a mão e falar assim, eu aceito. Isso aí não vale nada. Porque Jesus disse que você tem que discipular. Tem cuidado, não. Cuidado. Sabe o que é discipular? É você sentar e ensinar. É, cuidadão. A pessoa aceitou Jesus, se converteu ao cristianismo, você tem que estar com ele todo dia, falando da Bíblia, falando do amor de Jesus, falando da mensagem, falando da salvação, falando da vida cristã, para que ela possa pegar conhecimento da vida cristã. Agora, se você só faz o apelo, ela vem aqui na frente, a entrega como membro da igreja, mas daqui a pouco o que acontece? O que acontece? Ela sai daqui, vai para o mesmo meio que ela estava, perde a fé, porque você só induziu ela a levantar a mão, mas ela não se converteu ainda, porque ela não foi ensinada na verdade do Evangelho. Eu glorifico a Deus com o rapaz, o Vinícius, eu falei para ele, toda vez que eu via ele no tráfico, toda vez que eu vai falar para ele, olha, sai dessa vida, porque Jesus está voltando, sai dessa vida, senão você vai morrer. Toda vez que eu ia lá, ele ficava lá embaixo, né? Ali perto do mercado do Anãozinho. Você encontrava muito ele ali. Olha, graças a Deus, ele está trabalhando. Mas ele está convertido ainda, não sabe? E tem vezes que eu vejo o zap dele, bota cada música do mundo e exalta a esposa. Mas se ele está trabalhando é porque ele está começando a querer sair daquele meio. Mas ele fala muito de Jesus. Isso só acontece se você for insistente. Porque o que Jesus, por exemplo, o próprio Jesus tem um exemplo. Ele está caminhando.
Você pensa que Jesus pegou, aqueles 12 discípulos já pronto? Não, ele pegou os caras já tudo ainda cheio de manias. Pedro era cheio de manias. Deus fez por ele na sustentação. E aí Jesus, durante 3 anos, ensinou a eles. E mesmo assim, eles não aprenderam, eles só foram aprender quando foram selados pelo Espírito Santo. Eles continuaram vivendo as suas vidas. Quando Jesus morreu, eles foram para os seus afazeres. Por exemplo, Pedro voltou para a pesca. Jesus morreu. Pedro falou assim, não, o mestre já morreu, então eu vou voltar para a pesca. Minha profissão é ser pescador, eu vou pescar. E aí o que aconteceu? Um dia ele estava pescando lá, não pegou nada. E Jesus, ressuscitado, já aparece lá na areia. E Pedro não conhecia Jesus. Pedro só conheceu Jesus pelo modo de Jesus falar. Você sabia que nós somos conhecidos pela forma que falamos? Se você é uma pessoa que fala de Deus, o povo te conhece porque você fala de Deus. Mas se você é uma pessoa que só vive falando palavras que não edificam, a pessoa te conhece por palavras que não edificam. Quando Jesus chegou lá e falou, paz esteja convosco, aí eles até pularam do barco. Foram lá no encontro de Jesus. E aí o que fez? Fizeram uma brasa. Naquela época era muito comum você fazer uma brasa e assar peixe na brasa. Porque a gente não faz hoje, é difícil você ver alguém botando um peixe numa brasa, né? Minha mãe fazia muito isso. Mas naquela época era normal você pegar o peixe e jogar o peixe dentro da brasa para comer o peixe. Botava secar na... E aí quando Jesus está sentado com Pedro, o que Jesus faz? Pedro tinha o quê? Negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. Então o que Jesus fez? Fez Pedro confessar 3 vezes que o amava. Tu me amas, Pedro. Jesus mostrou para Pedro que ele não era um ser perfeito. Não era um ser perfeito. Pedro não era perfeito. Mas Jesus amava Pedro. Assim como amava Judas também. Judas era amado por Jesus. O problema é que Judas se matou e não se arrependeu. Porque se Judas se arrependesse, ele estava entre os 12, mas não se arrependeu. Eu vejo alguns pastores dizendo que Judas já estava predestinado a morrer. Não, eu não acredito que ele estava predestinado a morrer. Ele morreu porque ele não soube controlar as emoções. Quando Pedro fala assim, Judas foi para o lugar que lhe cabia. Por quê? Porque ele não se arrependeu, ele teve remorso, ele se acusou de ter entregado a Jesus, mas em vez de ele ir para o caminho certo, ele foi para o caminho da morte, ele procurou a morte. E tem muito cristão igual a Judas, que em vez de procurar Jesus, está procurando a morte. Como eu falei no culto passado, um pregador aí, conhecido da rede social, que era ex-satanista, deu um tiro na cabeça e se matou. Porque ele perdeu o filho, que também se matou, Meu Jesus. perdeu a esposa, que morreu também, ele ficou em depressão e acabou tirando a própria vida. Alguns anos atrás, um pastor assembleiano da Assembleia de Deus também
se enforcou em casa. E o que faz uma pessoa procurar a morte? A falta de fé. Porque ela pode ser um grande orador, ele pode ser um orador, ele pode ser um pregador. Pessoa que se enforcou, pregava mensagens que o povo chorava. Pessoa que se enforcou, entregava profecia. Era pentecostal. E aí? Como uma pessoa que profetiza, que é pentecostal, que conhece a palavra, que prega para a multidão, que é pastor, presidente de igreja, se enforca e se mata. Isso é coisa do capeta, do cão. Essa do cão mesmo. E quem sempre deu para a igreja dele, né? Aí o que acontece? Ele morreu, se matou, no outro dia tem outro pastor no lugar dele. É isso aí mesmo, mas como foi assim porque deu? Porque a gente não é insubstituível. Todos nós somos substituídos por alguém. Ah, eu falo com os meus aqui a mesma coisa. A gente é substituído. Se eu morro e eu estou na liderança da igreja, amanhã, com certeza alguém vai liderar no meu lugar. Porque a igreja não vai fechar. Vai continuar aberta. Mas só fecha porque não tem ninguém, ninguém está interessado. Mas se tiver uma pessoa que queira, que tenha fé de que continuar a obra, vai continuar a obra. Agora, se a igreja não tem ninguém para continuar a obra, infelizmente, a tendência é... Se eu morrer aqui, não vai fechar não, pastor. E onde a gente vai abrir? Hoje eu me entregaram que eu vou abrir mais uma congregação, mais um tempo, né? Só que daqui lá fora, né? Mas eles preparam os obreiros e botam lá fora, porque não dá para ficar lá naquele lugar que me deram, não. Sabe? Mas se já fez eu voltar do pai, se mandar abrir, tu abriu. Tem obreiro, tem que me ajuda. Vamos abrir, vamos que vamos. Então, Estou botando aqui, mas aqui já não tem pastor para ficar, né? Aqui eu falo que tem pastor para ficar. então vamos voltar lá para Romanos, onde nós lemos. Tem obreiro, tem tudo. Romanos Posso 4. viajar sossegado. Aqui tem os versículos aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4, capítulo 4, versículo 1, Romanos 4, 1, que é o texto que nós lemos como leitura base. Ele diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a... Por que Paulo está falando que Abraão era nosso pai segundo a carne? Você sabe por que ele está dizendo isso aqui? Hã? Porque Abraão era pai dos judeus. Os judeus são semente direta de Abraão. Todo judeu, todo israelita é uma semente carnal de Abraão, é um descendente carnal de Abraão. Por isso que ele está falando, nós somos o povo que somos filhos de Abraão segundo a carne. Agora, nós somos filhos de Abraão segundo a carne, a igreja? Não. Não somos. A igreja, ela é filha de Abraão segundo a fé, mas não segundo a carne. Porque, primeiro, nós aqui não somos literalmente judeus ou Israel. Embora alguns ensinam que a igreja hoje é
é o Israel de Deus, essa questão de Israel de Deus, não, a igreja não é Israel. Igreja é igreja. Igreja é um povo distinto de Israel. Então existe na Bíblia 3 povos diferentes. Quais são os 3 povos que a gente denomina na Bíblia? Vamos lá. Primeiro, Israel. Segundo, igreja. E terceiro, Israel. gentios. Porque a igreja, Israel é igreja. porque a igreja, ela é uma instituição fundada diretamente por Jesus Cristo. A igreja é fundada por Jesus. Jesus não fundou as denominações não, mas a igreja é de Jesus. Denominação que funda é o homem. Título, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Wesleyana, Metodista, Casa da Bênção. Isso aí é coisa que o homem criou para reunir o povo. Aí ele registra uma denominação que cada dia ficou comum se registrar a igreja. O Brasil, eu acho que é o país que mais registra igreja no mundo. Aqui tem nome de igreja de todo qualquer tipo. Tem igreja pentecostal, tradicional, reformada, igreja inclusiva. Você sabe o que é igreja inclusiva? Quem sabe o que é igreja inclusiva? Nunca ouviram falar de igreja inclusiva? Igreja inclusiva é essa igreja dos gays. A igreja que os pastores são homossexuais, que vivem, que casaram homem com homem ou mulher com mulher. Esses dias, eu estava vendo o vídeo. Esses tais vai ter salvação? Porque Deus disse que não. Não, mas é a igreja que criaram, não deixaram, mas criaram a igreja. Não, mas não vai ter salvação, né? Eu, particularmente, pela Bíblia, pela Bíblia, no céu, esse povo não entra. Não entra, né? Agora, se eles vão viver aqui na terra, não sei. A Bíblia diz Como que vai viver? que vai existir povos depois da Nova Jerusalém. Aqui vai ter povos fora da cidade. Nem todo mundo vai entrar na Nova Jerusalém. Mas vai ter povo fora da cidade. Dessa forma vai contaminar outro povo. Não. Esse povo vai ser povo que vai ficar esse na povo não terra. vai existir, não, pastor. Hã? Pra mim, na minha fé, esse povo não vai existir, não. Mas Apocalipse diz que vai. E aí? Ai, meu Deus. Nós não podemos ir contra o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é Deus fala que eles vão para o inferno, os feiticeiros. Não, nem todo mundo vai para o inferno, nem todo mundo vai para o lago de fogo, não. É, pastor. Quem vai para o lago de fogo é quem segue a Satanás. Deus não fez homem, esses aí Não, mas eu não estou falando aqui que o homossexual vai entrar no céu. Ele não vai entrar no céu. Mas a salvação Vai dar o céu, não. é algo que só pertence a Deus, Com certeza, mas... não é a nós. Se a Salvação não vai quer ser- dizer que todo mundo que vai ser salvo vai entrar no céu. Porque existem aqueles que vão morar no céu e os que vão ficar na terra. Porque a terra não vai deixar de existir. A terra não vai deixar de existir. Depois do arrebatamento vai continuar nascendo gente, Vai ser uma branca. morrendo gente, Vai ser o tempo de Noé? vai continuar tendo doença. Só quem não vai ficar doente é quem vai estar no céu, porque no céu não existe doença, no céu não existe nada disso. Mas quem ficar na terra ainda vai ter a mesma Vai coisa. viver como eu estou vivendo hoje? Vamos ver aqui em Apocalipse. Vou responder pela Bíblia. É, Jesus. Eu quero ver. Por quê?
testemunho de Jeová está certo, não fala que o povo vai morar aqui. Então eu não estou errado, não. Erramos nós que não estamos acreditando. Ó, vamos ver aqui Apocalipse 21. Já quer ver um novo céu na terra? 22. Estou acreditando já na... Apocalipse 22 diz assim, ó, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de ouro, do lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Se vier para a saúde das nações é porque vai continuar existindo doença nas nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela entrará o trono de Deus, o Cordeiro e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto e as suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada na luz do sol, porque o Senhor os iluminará e reinará para todo sempre. Então, quer dizer, existirá um povo que habitará fora da cidade da Nova Jerusalém, que ficarão de fora. Por isso que quando diz aqui no versículo 15, que ficarão de fora, quer dizer que eles não entrarão na cidade. Eles serão proibidos de entrar na cidade. Porque também Deus não vê como o homem vê. Então, o que acontece? Quando fala aqui da Nova Jerusalém, e essa Nova Jerusalém aqui é aquela que os cristãos esperam. Então, quem vai morar na Nova Jerusalém? Aqueles que servem verdadeiramente a Deus. Então, como será a Nova Jerusalém? Ela estará no céu. Ela não estará, ela descerá à terra, mas ela não será da terra. Então, quando a igreja for arrebatada, vai ficar nessa cidade, na Jerusalém. Mas a terra continua. Depois do arrebatamento, vai continuar tendo vida na terra. Vai continuar. O anticristo vai estar aí para poder perseguir. Agora, vai chegar o tempo do julgamento final. Aí, quando chegar o juízo final, aí sim, todos serão julgados e lançados com Satanás, o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo. E quem que vai para o lago de fogo? Aqueles que adoraram a besta, que foram servos de Satanás. Então, que vai existir o lago de fogo, não tem nenhuma dúvida. Que gente vai ser lançada lá porque não adorou a Deus, não tenho nenhuma dúvida. Agora, sobre a salvação dos povos, eu não posso dizer quem vai ser ou quem não vai ser salvo pela minha teoria, porque só Deus tem a resposta definitiva para quem ele vai ou não vai. Só Deus. Sabe por que eu falo isso? Vou te dizer uma coisa. Eu posso estar pregando a minha vida todinha e chegar naquele dia não ser salvo. Verdade. Eu posso orar, jejuar, buscar, e quando chegar naquele dia não ser salvo. Você lembra o que Jesus disse? Que o povo chegou lá, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu falei novas línguas. Em teu nome eu curei enfermo. E ele fala, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Fez tudo o que era para fazer, mas Deus não conheceu. Então não é porque eu sou
crente que eu estou salvo. Eu só vou ser salvo pela justificação, pela fé. Porque eu preciso me colocar diante de Deus. Eu preciso me lançar diante de Deus. Agora, quando eu falei de igrejas inclusivas, eu não estou falando da questão de salvação, estou falando de igrejas. Porque tem igreja, por exemplo, tem a igreja pentecostal, tradicional, neopentecostal, inclusiva, igreja deportista, igreja que a gente chama de seitas. Por exemplo, tem uma seita aí que é muito conhecida, que é Testemunho de Jeová, que todo dia eles estão batendo de porta em porta evangelizando, Isso. e eles são insistentes, e eles fazem aquilo que o pentecostal tinha que fazer, ele não faz. Que eles saem de manhã cedo, eles já acordam, já se reúnem e falam assim, nós vamos bater de porta em porta para entregar a literatura e levar para o salão de reino. E quando é que a gente, pentecostal, vai de porta em porta para trazer alguém para a igreja? Ninguém, só Universal. Nem a Universal bate de porta em porta. A Universal ela só vai quando por exemplo, quando você... A Universal evangeliza muito na rua. Você encontra muita gente na rua da Universal entregando... Assim mesmo, o evangelismo dele é só entregando jornal e pegando o nome para oração. Aí, se você falar que vai na igreja, aí uma pessoa da Universal vai se responsabilizar de ir lá na sua casa para te buscar e te levar para a igreja. Eu lembro da Kenny, quando era da Lá onde Universal. eu moro, eles fazem isso mesmo. É, eu lembro da Kenny, quando a Kenny era da Eles faziam Universal. corrida, Antes dela vir, antes da Kenny vir para a fonte da Água Viva, ela era da Universal. Ela ia nas casas das pessoas, buscar as pessoas para levar para a igreja. Aí levava. Que nem fazia isso. Fala, eu vou no culto hoje, pode deixar que eu vou passar lá na Era tua porta, casa. ficava Ela na lá, porta, batia e esperava e levava a pessoa para o culto. Ela fazia isso. Ô, pastor, me diz uma coisa, porque que eu sei que isso não está na Bíblia. Ah, Porque a palavra diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Por que os macumbeiros falam que a gente tem que se unir a eles? Porque eles também vão subir. Por que será? Porque a gente não está dentro da palavra, não. Que já quão bom e quão suave os irmãos vivem, não. E a gente se afasta deles, fala mal deles. Bom, eles, para mim, tanto faz existir como não. Mas se chegar até a mim pedir oração, vou orar. Se chegar até a mim pedir ajuda, eu vou ajudar. Mas eu não vou me unir a eles. E por que eles falam que tem que unir? não, a questão de unir é uma Tem que unir a eles, que eles também vão Porque o subir. que acontece? Nós temos uma prática de fé diferente do Fala que espírita. Deus do também espírita. habita lá no meio deles. Porque o que Deus é esse. acontece? Deus Paulo. É aquele negócio, nós temos que saber se dar com todo qualquer tipo de pessoa. Nós não podemos deixar de relacionar porque ela é ou não espírita. Porque o que acontece não é que nós vamos unir de fé. O que nós podemos é sermos mais comunicáveis com as pessoas de outras religiões. Porque às vezes a gente julga as pessoas porque a gente tem uma prática de fé e a gente quer condenar elas, mas na realidade nós não temos que condená-la, nós temos que se aproximar, porque talvez na aproximação, essa pessoa que está na vida do espiritismo, ela pode aprender a sair daquela vida. Então nós não estamos aqui para poder obrigar ninguém a viver a nossa fé, como eles também não podem obrigar a gente a aceitar a fé deles. Mas a gente tem que ser comunicável, porque somos todos pela uma questão de humanidade. Nós somos humanos. Todo mundo é humano. O espírita é humano, o kardecista é humano, o satanista é humano, seja quem for a religião, ele é ser humano. E como ser humano, nós temos que ter comunicação. E aí, o que acontece? Eu sou cristão, eu moro do lado de uma pessoa que é pai de santo. Aí eu não falo com ela porque ela é um pai de santo, porque ela é uma mãe de santo. Isso aí é falta de amor.
humano. Unir em questão religiosa não tem como. Nós não aceitamos a religião, como eles também não aceitam a nossa forma de fé, mas nós podemos ser mais comunicáveis. Porque tem gente crente que não fala com macumbeiro com medo do macumbeiro. Tem crente que tem medo do cara fazer uma macumba. Ele é crente, está na igreja e tem medo do macumbeiro fazer um despacho de macumba para ele. Não, se você é crente em Cristo, se você tem um Deus que é dono de tudo, por que você vai ter medo de uma obra de macumba? A não ser se você não é crente de verdade. Porque o crente de verdade, ele não tem medo de magia negra, ele não tem medo de que o nome dele seja enterrado na boca de um sapo. Porque isso aí, para quem serve verdadeiramente a Deus, não tem força nenhuma. Agora, se você é um crente meia boca, que está na igreja por estar, aí eu não sei. Mas se você é um crente de verdade, que você tem Deus como sua fortaleza, como seu protetor, o macumbeiro pode fazer o que for para você. Pode até te dar um veneno para você comer. Não vai acontecer nada com você, porque você está nas mãos de Deus. Inclusive, eu estava escutando um testemunho esses dias da questão do Brasil. Agora eu sempre estou escutando. O pessoal fala assim, a questão do Brasil é uma seita. Mas eu vejo de testemunho lá forte na questão do Brasil. Eu já estava escutando. E uma irmã que foi chamada para almoçar com uma pessoa. A pessoa chamou assim, vem almoçar comigo. E ela foi almoçar e a pessoa botou chumbinho na comida, escondido. E deu a comida para ela porque não gostava de crente. Ela foi lá, sentou na mesa, comeu a comida todinha. E a pessoa ficou olhando. E continuou conversando. Aí perguntou, você está bem? Falei, graças a Deus. Contigo aqui eu estou maravilha. Aí ela foi e começou a chorar e falar, seu Deus realmente é Deus, porque eu botei veneno na comida e você está aqui firme e forte. E ela acaba se convertendo também. Por quê? Porque a pessoa que era uma serva verdadeira de Jesus. E Jesus diz na palavra que aquele que crê, ainda que com uma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Então, se uma pessoa tomou um chumbinho, enganado por alguém, tentando enganar, e ela é serva de Deus, cheia do Espírito Santo, ela vai comer, ela não está sabendo, Deus vai falar assim, não vai acontecer coisa alguma. Mas aí é diferente de você pegar e tomar. Do mesmo termo, até cheguei atrasado. Foi aniversário do meu neto, né? Jesus está morrendo muito aí. E lá, eles são tudo espírito. Está morrendo muito aí. Graças a Deus, eu então a gente precisa crer. A gente precisa crer verdadeiramente na Bíblia. E a minha nora confessou com a boca dela que se a avó dela fosse cristã, igual a mim, ela teria expelido câncer. A minha nora, ela é espírita. Ela falou, confessou com a boca dela. Eu falei, realmente, se a sua avó fosse cristã, o meu Deus ia fazer. E raizado não, ia sair até a raiz, porque quando ela descobriu, já estava enraizado, né? A avó dela. É porque o que acontece? As pessoas que pregam uma palavra, pregam por pregar, mas eles não creem naquilo que pregam. Porque se você crer naquilo que você prega, não tem nada que vai impedir você de fazer a obra de Deus. O problema é que a gente prega na igreja, mas a gente não, naturalmente, a gente não crê em nada que a gente prega. A gente prega por pregar. Porque se a gente prega crendo, se alguém te chamar lá, por exemplo, você está aqui no culto aqui, aí a pessoa morreu ali do lado ali, dentro de casa. Aí vem a pessoa chorando aqui, ó, você prega que Jesus ressuscitou os mortos e tal. Eu quero que você vá lá na minha casa agora orar para ressuscitar aquela pessoa que morreu.
Aí eu quero ver se você crê naquilo que você prega. Verdade. Porque se você crê naquilo que você prega e é desafiado por uma pessoa que não crê, você tem que botar Deus na frente e ir lá. E dar seu jeito, em nome de Jesus, o morto tem que acordar da morte. Isso que Deus leva depois, né? Se foi ele que levou, né? Porque se você prega, Deus, sabia? Se você pregar aqui, Jesus ressuscita mortos, prega aí na rua aí, Jesus ressuscita mortos, Jesus cura o câncer. Aí Deus, aí vem uma pessoa e vem provar a tua fé e fala assim, ó, eu quero que você vá na minha casa orar para minha filha que está em câncer terminal, que tem tantos dias para morrer. Se ela não morrer, eu creio no teu Deus. E aí? Porque hoje em dia o crente está falando assim, não, a oração do crente é, Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Teu querer. Faça o teu querer. Porque sabe por que ele está orando assim? Porque ele não quer que Jesus cura. Porque se ele cresce que Jesus cura, ele ia lá com autoridade, Senhor, em nome de Jesus, câncer, sai do corpo dessa pessoa e essa pessoa fique livre em nome de Jesus. Mas ele não crê. Ele vai pedir para Deus fazer segundo a vontade dele, para poder tirar a responsabilidade dele. A verdade é essa. E se a mão do Senhor estiver ali? Porque o que acontece? Não, mas acontece não. Eu não estou falando da mão, eu estou falando de desafio. Por quê? Porque o diabo pode querer envergonhar a sua vida. Porque na minha mãe eu falei, Jesus, leva a minha mãe. Eu pedi tanta vez que não leva a minha mãe. Cheguei a falar para ele assim, Senhor, leva a mim no lugar da minha mãe. Então, mas só que o que acontece? Chegou o tempo crente que é crente, chegou mesmo. ele tem que ter firme naquilo que ele prega. Eu queria tanto. É isso que é viver o que você prega. Viver o que você prega é você aceitar, vir um desafio e você não ter medo do desafio. Porque se você tiver medo do desafio, você não crê naquilo que você prega. Se você prega que Jesus cura e você não vai em direção daquele que está enfermo, que está te desafiando, você não crê. Você não está crendo. Você apenas prega, mas você não crê. E é difícil o crente que tenha fé de verdade. Muito difícil. Muito difícil. Porque tem muito crente que fala de fé, mas está muito longe da fé. Porque você prega hoje aqui a palavra de Deus, aí você sai daqui, você esquece tudo que você falou. Aí chega em casa, você esquece de Deus, esquece da Bíblia, esquece de um montão de coisa, você só tem fé na igreja, em casa a fé sumiu. Aí você pregou hoje aqui uma mensagem maravilhosa que sentiu a presença, mas quando chega em casa, a primeira prova que vem, Senhor, não aguento mais, eu não quero mais, eu vou sair da igreja, eu vou sair da tua presença. Meu irmão, é porque você ainda não está lapidado pela fé. Porque quem tem fé, ainda que ele sofra, mas ele não perde a fé. Esse foi o mistério dos apóstolos. Os apóstolos, eles não tinham fé até o momento que o Espírito Santo se apoderou deles. Depois disso, eles podiam ser arrastados, crucificados, mortos, mas eles não perdiam a fé. Não perdiam a fé. Jesus poderia dar livramento a muitos crentes da igreja primitiva, mas não deu. Teve crente que foi devorado por leão, morreu, mas morreu tendo fé. E a gente, às vezes, quando uma pessoa morre assim, a gente fala assim, por que Deus não livrou? Porque Deus não quis livrar. Não é porque ela estava em pecado, não, porque Deus falou, não, ele está me servindo, eu vou trazer ele para a minha presença nova. Porque ele pode se desviar da fé. Eu lembro de um amigo chamado Álvaro, era presbítero Álvaro, que ele congregava aqui quando tinha igreja do falecido pastor Ferreira. O Álvaro botou um propósito no coração dele de santificar a vida, de jejuar todo dia. Então, todo dia ele jejuava até de noite. Ele não comia de noite, só ia comer
jantar. 6 horas da noite que ele estava entregando o jejum dele, ele santificava, ele ia para o monte, ele orava, ele buscava, ele ia, ele começou a ter uma dimensão de Deus tão grande, ele começou a resplandecer e de repente veio uma doença e levou ele instantaneamente. Aí as pessoas falam, ih, tá vendo? Está querendo jejuar demais, santificar demais, acabou morrendo. Mas morreu por quê? Porque ele procurou santificar demais a vida dele. Quem quer ser santo não pode ficar mais na terra. A verdade é essa. Santo não fica aqui, não. Se a gente está aqui é porque a gente não é santo, porque a gente tem falha. Porque quem é santo, Deus leva. Não precisa ficar aqui. Quem é santo não precisa andar mais na terra, porque criou um patamar de santidade. Agora, se você ainda é imperfeita, você está aqui, é porque você é cheio de imperfeições. Só vai embora da terra quem chegou ao auge da santificação. Falando no meio cristão. O meio cristão só morre porque chegou no momento que Deus falou, ó, quero que tire ele da terra. E quando Deus decretou, ó, quero que tire ele da terra, aí não adianta orar, porque se Deus decretou, Deus não muda decreto. Aí fala assim, ah, mas Deus mudou o decreto da rainha Esther. Não, ali foi algo que o povo se reuniu, jejuou e Deus concedeu ao povo a vitória, porque seria um massacre em massa. E Deus falou, não vou deixar massacrar o meu povo. Mas, muitas das vezes, nós precisamos aprender o que é verdadeiramente ter fé. Então, como eu disse, há igrejas para todo tipo de igreja. E há religiões para todo tipo. Uma hora dessa daí a gente vai começar a falar sobre seitas e heresias. A gente vai falar sobre cada uma das religiões, sobre o que elas pensam, o que elas refletem. Porque você sabe que todas as religiões têm, a maioria, a Bíblia como base. Seja que ela for. Até a espírita fala da Bíblia. Esse dia eu estava assistindo uma pregação no YouTube, bonita, uma coisa linda, 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 uma pregação. Poxa, estava até me emocionando a pregação. Mas quando acabou, era um centro espírita. Era um espírita pregando. Eu parei. Não, é espírita mesmo. Era espírita mesmo. Era dessas tendas espíritas que tem igual, tem um espiritismo que é igual à igreja. Eles têm púlpito, eles pregam. Mesa branca. Igual à igreja. Mas daqui a pouco que eles acabam de pregar, eles começam a falar de reencarnação, de Allan Kardec, de uma outra coisa. É igual a igreja romana. Tem a igreja carismática, católica pentecostal, que fala mistério, que fala línguas. Mas aí eles começam a orar em línguas e tal, aquele avivamento. Mas quando acaba aquilo ali, eles puxam lá aquele terço deles lá e começam a rezar a Ave Maria deles também. Ali em Auma, aquela igreja católica ali. Esse mistério ali também. Dia de segunda-feira, quando eu venho escutando assim o padre falando em mistério, dando glória e falando em mistério. Eles são chamados católicos carismáticos, católico que aderiu o movimento pentecostal. Então eles, por exemplo, eles aderiram ao movimento carismático. Então eles falam em língua. A reza tem que estar bem mesmo. Agora eu vou dizer para vocês que a língua que eles estão falando é do diabo? Não. Não. Não é. Porque os crentes, né? Você vai chegar ali, aquele católico está falando a língua do diabo. Não, não é língua do diabo, não, é língua mesmo. Uma reza como ninguém. Por quê? Porque línguas estranhas, até um ímpio, se ele buscar, porque a Bíblia diz que seria derramado sobre toda a carne. Até um ímpio, se ele buscar, ele pode falar em mistério. Para todos é verdade aqui, em Atos 3, né? E tem mais, a língua dos demônios é quase a mesma coisa da língua
Estranha por quê? Porque todos eles são anjos. E se a língua é língua de anjos, todos os anjos falam na mesma língua. Até o diabo fala a mesma língua. Porque como é que o diabo se comunicava com Deus? Então, nem tudo a gente pode falar, aquele ali está sendo usado pelo diabo. Não, ele está num momento de êxtase espiritual. E êxtase espiritual, ele vai receber de Deus. Ó, tem católico que revela, tem católico que tem visão, tem católico que tem revelação. Mas o problema é que eles estão presos na tradição. Os sonhos deles são O problema é que eles são presos na tradição. E tem evangélicos também presos na tradição. Você sabe que tem igrejas evangélicas que imitam a igreja católica. Fazem igualzinho os católicos. A gente, às vezes, faz a mesma coisa da católica. Por exemplo, não é que eu estou criticando, não. Cada um café e tal. Mas quando a gente pega um objeto, por exemplo, vamos pegar uma água, um vinho, uma coisa para poder dar para o povo, a gente está fazendo a mesma coisa no catolicismo. A gente está induzindo o povo a vir para buscar objeto. Embora a gente fale assim, não, isso aqui não é o que vai te curar, não é o que vai te libertar, mas o povo está vindo para a igreja por causa daquilo. Não é por causa de Deus. É verdade. Não é por causa de Deus. Está vindo por causa de um azeite, está vindo por causa de um vinho. Eles Não usam está vindo por causa de Deus. Aí a gente critica a igreja católica porque eles dão. A gente critica a igreja católica porque eles dão um crucifixo, a gente critica a igreja católica porque eles dão um terço, alguma coisa, e a gente está fazendo a mesma coisa com um cristão evangélico dando objeto para a pessoa levar para dentro de casa, sendo que a fé é algo que não se vê. Jesus, é diferente. A fé é algo que não se vê. Não é um objeto que provoca a fé das pessoas. A fé é algo sobrenatural. Só que a gente tem essa tradição que vem já do catolicismo. O que a gente faz na igreja é a mesma coisa que o catolicismo faz. Só que a gente faz de uma forma diferente. A gente muda a questão. A gente às vezes... Então, por exemplo, pode acontecer você chegar e dar um copo d'água para uma pessoa, a pessoa bebeu um copo d'água e se curada, mas eu vou pegar ali, porque uma pessoa foi curada pelo copo d'água, todo mundo vai ser curado por aquele mesmo copo d'água? Não. Não é assim, né, pastor? Não é assim que funciona. A fé é o fundamento das coisas que se esperam, as coisas que não vê. Então, a fé não precisa de um objeto para cativar a tua fé. A fé tem que ser direcionada no Deus desconhecido, no Deus que a gente não vê. Só que a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha para trazer o povo para dentro da igreja, a gente tem que fazer um monte de campanha. Esse negócio de campanha, quem inventou foi os homens. Deus não mandou ninguém fazer campanha. Deus mandou pregar o evangelho. Mas os homens, para poder trazer o povo para dentro da igreja, aí vai ter a campanha de 7 quarta-feira, de 10 quarta-feira, de 12 quarta-feira, de 3 quarta-feira, para poder trazer o povo, porque senão o povo não vem mais para a igreja, porque o povo não quer mais nada com Deus. O povo não quer nada com Deus. O povo evangélico hoje, eles mesmos não querem nada com Deus. Tá certo. Não querem nada com Deus. Sim. Porque, infelizmente, eu estou falando isso aqui com temor e tremor. Se Jesus voltar hoje, não sobe ninguém. Sobe ninguém. Porque, imagine, como é que uma igreja vai subir se um não gosta do outro? Porque está junto ali, mas está junto só porque está junto. Mas sair daqui é um falando mal do outro. É um criticando a vida do outro. O que mais tem, pastor? Mais? Então ninguém vai para o céu. Porque lá no céu não tem divisão. Com certeza, eu tenho que falar disso aqui. Lá no céu não existe cargo. Eu não vou fazer isso porque fulano
levantar lá, não fazer experimentando lá. Então, Ah, eu não vou pro gente, culto. é o que vai subir. Eu não vou pro Quem culto tem que do. sair daqui é o diabo. Já Eu falei, não tem que vou sair pro daqui é o culto. diabo, nem as pessoas É. não. Eu não vou pro culto do fulano de tal, porque Ué. o fulano de tal não vai Mas no não meu vai saindo culto. porque não vai. Aqui não tem. Então, não tem nada disso. Ah, a pessoa não vai no meu culto, eu também não vou. Não, isso não existe. Isso pra mim não existe. Porque Primeiro que não é culto nosso. Não é. Essa expressão meu culto não existe. Então, é do Porque Senhor, o culto não é Deus. nosso, o culto é para Jesus. É pra ele, então nós temos que participar, sim, nós temos que vencer. Ué, de que maneira nós vamos subir? Porque a gente, como é que a gente quer entrar no céu dividido? Dessa forma não vai entrar mesmo, tem que perseverar, tem que persistir. Eu vou e acabou. Um dia Deus vai jogar por terra essa barreira. Um dia essa divisão vai acabar. Ora, pode acabar, bota que não pé. Mas se Jesus, joga por terra mas essa a divisão. realidade, Joga essa divisão por terra, e Deus vai jogar. mas a realidade é que se Jesus voltasse hoje, não subia ninguém. É, pastor, mas Subia não. o negócio é a gente orar. Porque para a gente subir no céu, nós temos que estar com o coração limpo. Limpo, né? Se tiver rancor, Ódio, ira, mágoa, ele vai. ódio, nós não vamos entrar no céu. Não, pastor, a gente, eu acho que nós temos que voltar tudo assim. Então a gente tem que aprender, Todos os corações. a gente tem que aprender isso, que Jesus requer de nós. Eu fico na oração de Davi. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito Espírito reto. reto. Também estou sempre. Davi teve a Sempre oportunidade muitas vezes de matar Saul, mas não matou. Por que ele não matou? Porque Saul, mesmo que Deus havia o rejeitado, era ungido do Senhor. É, ele fala até da palavra isso mesmo. Então eu, por exemplo, Deus. porque o pastor caiu em pecado, se desviou, foi para o mundo, eu vou lá tocar na vida dele. Ele um dia foi ungido. Se ele foi ungido, ele é ungido do Senhor. Eu não tenho direito de falar de ungido, nem de me levantar contra o ungido. Se ele vai perder a salvação, é particular dele. Mas eu, como um crente, não posso tocar na unção daquele que já foi ungido do Senhor. Não posso. Então, por isso que quando encontro um pastor desviado ali, aí eu falo, e aí, pastor, como é que tá? Eu não sou pastor, mas não, é sim, você não foi ungido? Você pode estar aí cheio de crack, de maconha, mas você não deixa de ser pastor, porque um dia você foi. Isso mesmo, a gente acaba chamando aqui no A gente pessoa de fica triste. pastor Dia desse dele. eu fui pregar numa igreja. Ah, eu tô chamando a pessoa de pastor. Eu fui pregar numa igreja lá em Bom Sucesso. Eu encontrei com um ex-pastor. Ai. Com uma escopeta aqui nas costas. Chega! E era pastor pregador. E estava com uma escopeta. Estava com um fuzil. E era pastor. Aí ele me olhou assim, rapaz, quanto tempo eu não te vejo? Você está nessa vida? É, infelizmente. Então, Mas era pastor, esse rapaz que pregava, evangelizava. era Hoje está pastor. lá, armada Ele até era frão. todo equipado, cheio de bala pra cá, bala pra lá. Acho que Deus diz na Louvava, pregava a palavra do Senhor de onde está. Tinha um pastor muito conhecido, um dia, que um dia eu encontrei com ele, ele voltou agora para a casa do Senhor, graças a Deus, mas ele pregou até na igreja do Malafaia, quando era a igreja da Penha, ali a antiga. Pô, pregar numa igreja daquela que é igreja de ricos não é para qualquer um, cara, pregou lá. Aí um dia eu tô subindo a fazendinha lá, área assim, aí tá o cara lá no canto assim, armado. Perdi minha esposa, separei dela, me uni a uma menininha de 15 anos. E agora estou aqui nessa vida. Mas graças a Deus ele conseguiu se consertar lá, deu o jeito dele lá e voltou para a igreja. Se despertou, né? Pela... Mas ele largou a esposa para viver. A esposa, ele na época tinha o quê? Uns 34 anos, estava com uma menina de 15. Mas será que uma pessoa dessa teve encontro com Deus mesmo? Estava com uma menina de 15.
Largou a família para ficar com uma menina de 15 anos. Não teve nada. Não teve nada. Eu creio que esses Quer tipos dizer, a de menina gente de menor, não teve realmente, não. que 15 anos é de menor, É. quer dizer, não poderia regularizar a situação, porque não ia ninguém ia dar um casamento com um cara desse com uma menina de 15 anos. Os pais não iam aceitar. Mas ele estava junto. É. Eu lembro de um pastor, onde eu morava lá no Caxias. O pastor tinha uma igreja lotada. O nome da igreja era Igreja Pentecostal dos Apóstolos de Cristo. A igreja dele era cheia de gente. Aí um dia ele largou a mulher dele com uma menina também de 15 anos, foi embora para Piavetá, abandonou o povo. Quando o povo chegou lá na igreja, ninguém sabia mais do paradeiro do pastor. O pastor já estava morando em outro bairro com uma menina também de menor. Então a gente vê que infelizmente no meio cristão há esses escândalos, há esses problemas. Esse pastor, Mas isso é o quê? Falta de... Mas Deus fala. Não é "Ai, falta de daquele". conhecimento não, porque a pessoa conhece. Se É ele falta de conhecesse, caráter. esse pastor Se não pegava conhecesse com mesmo, conhece. não teria feito isso. Mas né, conhece. Só que conhecimento não muda caráter. Não, e esse pastor que pegaram comendo? Que a Eu cheguei no trabalho, aí Conhecimento não muda caráter de ninguém. não, viu? eu passei lá no Rodrigo, pegaram né? ele com membro dele? A Eu minha passei lá no vizinha, Rodrigo, Lídia, tava falando Aí a menina começou a falar uns negócios lá. É direto. Deixa eu procurar pra casar. As coisas dele tá falando também. É direto. A Miriam começou a falar um negócio lá e o Rodrigo chegou e falou bem assim. As pessoas o quê? fazem até um jeito. Falaram pra você isso? Aí a Miriam disse, foi. Aí eu digo, tá vendo? Você tá vendo por que ninguém vai querer ir pra igreja? É por causa disso. E aí eu não falei nada, eu baixei a cabeça. Vamos pagar pelo erro de É. outro. Por que que eu Por isso que Deus fala daquele. por que que eu Que é um falo... escândalo. É necessário porque- vir Maria. Por que que eu falo que as pessoas conhecem? Aí ele foi e entrou. Porque a Aí eu ia pessoa fazer lê a falar o Bíblia. Se você Logo lê que a a Bíblia, você Bíblia- conhece. Se você estuda, você conhece. Jesus. Só que conhecimento não muda caráter de ser humano nenhum. Quem muda o caráter é ela querer viver uma vida de comunhão. Porque a pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, conhecer tudo, mas se não mudar o caráter dele, É porque ele não sempre vigia, vai ter um pastor, caráter não ruim. vigia as palavras. Sempre vai ter um caráter Não ruim. vigia. E tem muito crente na vai igreja falar com quem. que é tudo, mas não tem caráter. É isso. É verdade. É, muitos aí estão assim também. Tem crente que não tem caráter. Tem crente que prega na igreja e daqui a pouco está xingando palavrão, está mandando todo mundo ir para não sei aonde. Ele está pregando. Tem crente que entrega revelação hoje aqui para todo mundo, e o povo chora, e ali tal, mas daqui a pouco está ali bebendo cerveja, tomando cachaça e tal. Igual esse cidadão que veio aqui na vigília, esse rapaz que veio aqui na vigília, ele ficava, ele de vez em quando ele estava na igreja bêbado, querendo falar em mistério e profetizando bêbado. Eu lembro lá na igreja da pastora Lúcia, uma vez ele entrou lá querendo profetizar bebão dentro da igreja. Não é que a gente ganha família para Jesus desse jeito. Então a gente sabe que uma das coisas que precisa é ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a única coisa que muda o caráter do ser humano. Então, por isso que Paulo diz, no muito conhecer há muito fato. Você conhecer é bom, mas o mais importante é você estar cheio do Espírito Santo, porque além do conhecimento, o Espírito Santo te molda naquilo que você vai fazer. Porque quando você vai errar, o Espírito Santo vai te dar o sinal, não é para fazer isso aqui. Agora você só faz se você for teimoso. Como é para fazer? Porque a pessoa que às vezes faz da teimosia. Mas quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, quando ele vai para o lado do erro, o Espírito Santo trava ele e fala assim, não, volta, não é isso. Fala mesmo. Verdade. Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Bem, hoje a gente passou até do horário.
Não, pastor, não pode orar para sua turma. Vamos orar para a gente terminar. Tá, tá uma delícia. Ele fala para ele fazer coisa errada, não é?